dia, hoje é 1º de novembro, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, quarta-feira começando, que também poderia ser considerada uma quase sexta-feira, afinal de contas, amanhã é feriado. Estamos todos muito felizes com isso e por aqui continuamos com a nossa série especial sobre a Fórmula 1, já que neste final de semana teremos o GP de São Paulo. Eu vou te contar que a gente não chama mais de GP do Brasil, a gente chama de GP de São Paulo e por que isso aconteceu. Também vamos falar sobre como a WeWork está planejando pedir recuperação judicial na próxima semana, segundo o Wall Street Journal. Vamos falar ainda sobre como a Índia pode gerar uma crise alimentar em países pobres por conta do arroz e como o herdeiro da Red Bull recebeu um dividendo de 3,1 bilhões de reais após assumir a empresa. Uma quarta-feira para você começar se sentindo muito enriquecido pela vida. Se você gosta da Bloomberg Linha, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @Bloomberg Linha Brasil, em quase todas elas, e também de se inscrever aqui no podcast, ativar as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos negócios. Também no fundo aqui do podcast, fundo? Abaixo? Não sei. Na linha de baixo do seu podcast, você encontra uma caixinha de comentários em que você pode deixar a sua sugestão, elogio, reclamação, a gente não aceita, tô brincando, pode reclamar. E vamos às notícias. A WeWork está planejando pedir recuperação judicial na próxima semana, segundo o Wall Street Journal, no final da tarde dessa terça-feira. A empresa, que consagrou o modelo de compartilhamento de escritórios no mundo, teve uma das trajetórias mais dramáticas do último boom de startups. Adoramos um drama. Chegou a alcançar uma avaliação de 47 bilhões de dólares em 2019, antes de uma tentativa desastrosa de oferta pública inicial, ou IPO, e de enfrentar desafios ao seu modelo de coworking durante a pandemia. A WeWork pode apresentar o seu pedido para ingressar no Chapter 11 da Justiça Americana em Nova Jersey, segundo o Wall Street Journal. A empresa não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Bloomberg News. Para o Wall Street Journal, um porta-voz da empresa não quis comentar o que classificou como especulação. O Chapter 11 nos Estados Unidos refere-se a uma modalidade que permite às empresas se reestruturar e continuar a operar sem ter que pagar dívidas em dia. Ou seja, no contexto brasileiro, equivalente à recuperação judicial, que já estamos todos muito familiarizados, afinal de contas temos a Americanas. A empresa, fundada por Adam Neumann, que no caso a WeWork, não Americanas, havia alertado em agosto, após o resultado do segundo trimestre, que não tinha certeza sobre se teria condições de continuar a operar, dadas as dificuldades financeiras. Naquele momento, em uma call de 7 minutos, eu me lembro muito bem, disse que renegociaria muitos dos seus contratos de locação para reduzir despesas. Uma ligação que deixou vários investidores de cabelo em pé. Segundo documentos financeiros públicos, a WeWork tinha 777 unidades em 39 países no final de junho, das quais 229 nos Estados Unidos. Tinha 10 bilhões de dólares em obrigações de contratos de leasing de prédios comerciais entre o segundo semestre neste ano e 2027. Não está claro como o pedido do Chapter 11, se confirmado, afetaria ou não as operações da WeWork Brasil e na América Latina. A empresa opera na região por meio de uma joint venture com o SoftBank Latin America Fund desde 2021. Está presente em 12 cidades e 77 locais no México, na Argentina, no Brasil, em 4 cidades e 32 edifícios, no Chile e na Colômbia. Assustado com a volatilidade dos preços dos grãos alimentícios antes das eleições gerais do próximo ano, o governo da Índia proibiu ou taxou as exportações da maioria dos tipos de arroz e trigo. Embora seja um grande produtor de trigo, o país domina o mercado de arroz. As exportações representam cerca de 40% do comércio global. Aos poucos, Nova Delhi, a capital da Índia, vem apertando o cerco ao mercado global de grãos. Algumas variedades agora estão sujeitas a uma taxa de exportação de 20%, outras estão sujeitas a um preço mínimo de exportação e outras ainda não podem ser exportadas de forma alguma. Essa é a maneira como o seu feijão com arroz diário pode ser afetada. Todos os consumidores de arroz no mundo vão sentir o aperto. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura estima que os preços do arroz estavam 28% mais altos em setembro deste ano do que em 2022. Os preços atingiram uma alta de 15 anos no início daquele mês. A última vez em que estiveram nesses níveis, no primeiro trimestre de 2008, também foi devido a restrições competitivas de exportação em todo o mundo, iniciadas novamente pela Índia. Naquela época também, o governo indiano estava preocupado com a inflação antes de uma eleição geral.
Bem, amigos do podcast, estamos de volta com o nosso especial de Fórmula 1 e antes de iniciar esse episódio, eu assisti um vídeo inteiro de as 16 maiores pérolas de Galvão Bueno narrando a Fórmula 1. Espero que vocês tenham gostado, essa é a única coisa que eu vou fazer em nome de Fórmula 1, além desse especial aqui. Vamos à notícia, que não é uma notícia, né, é uma contagem de história aí, que a Fórmula 1, a CCXP, a famosa Comic Con brasileira, e os shows internacionais de quem? Dela, Taylor Swift, Red Hot Chili Peppers, RBD, Rod Waters e Alanis Morissette têm contribuído para a elevação dos preços da hospedagem na cidade de São Paulo em novembro de 2023. Não só a elevação, da triplicação aí praticamente das taxas de hotéis. É o que aponta um levantamento realizado pela Travel Tech On Fly, que diz que o preço médio da diária em São Paulo aos finais de semana no mês é de 72% maior em relação a outubro. Em setembro, o valor médio da diária entre sexta e domingo foi de R$ 453. Em novembro, guardem este número, é de R$ 562. Em outubro, as diárias sob esse mesmo recorte custaram R$ 379. Em dezembro, mês de festas e férias escolares, foi de R$ 377. Ou seja, novembro está aí com 72,9% acima da comparação de dezembro. Em relação ao novembro do ano passado, a diária média deste ano é 62% maior. No mês de novembro, chama ainda mais atenção o valor médio da diária no primeiro final de semana do mês, entre os dias 4 e 6 de novembro, que é quando a capital paulista cedia a Fórmula 1, R$ 864 a média de diária, sendo que a OnFly fez um levantamento com hotéis econômicos nas regiões sul e oeste de São Paulo, onde estão concentrados os eventos, excluindo os hotéis de luxo e os mid-scale. Os valores foram orçados, segundo eles, em agosto de 2023. E, de acordo com informações fornecidas pelo órgão de turismo da Prefeitura de São Paulo, a repórter da Bloomberg Linha, Isabela Fleischmann, conhecem ela? O período de realização do GP de São Paulo é o de maior ocupação da rede hoteleira da cidade, chegando a 100% da capacidade. No ano passado, ainda segundo a Prefeitura de São Paulo, o Grande Prêmio de SP de 2022, realizado nos dias 11, 12 e 13 de novembro, superou expectativas e recordes e registrou um impacto econômico de 1,37 bilhão de reais para a cidade. E tudo isso não foi sempre assim, como comentei em algum momento aí, a gente não chamou sempre o GP de São Paulo de GP de São Paulo. Isso foi uma jogada comercial feita em 2021. A etapa da Fórmula 1, que acontece em Interlagos, deixou de usar o nome GP do Brasil para poder ser chamada de GP de São Paulo, como uma das formas que a cidade e o estado encontraram de justificar o investimento feito no pagamento das taxas do Mundial e assim terem um retorno midiático maior. Inclusive, vale anotar que a Oscar Freire, a Rua do Comércio de Luxo de São Paulo, está enfeitada de Fórmula 1, tá cheia de bandeirolas. Ficamos mandando fotos no grupo do Zap Zap da redação. Se você tiver mais registros na cidade de São Paulo, por favor, compartilhe conosco, compartilhe comigo nas minhas redes sociais, ana.zids, acho que esse é o meu Instagram, ana.zids. Só que essa nomenclatura aí, vejam vocês, ela não é exatamente nova. O GP de São Paulo ele já existiu. Na verdade, GP da cidade de São Paulo, de 1936, que foi uma das maneiras de seguir o sucesso do GP da cidade do Rio de Janeiro, realizado nas ruas cariocas no famoso Circuito da Gávea. Só que o GP da cidade de São Paulo foi realizado na época no Jardim América. Vejam vocês, que é um bairro aqui de São Paulo. Os primeiros projetos para o Autódromo de Interlagos só foram realizados um pouquinho depois, isso por conta de um acidente mortal nessa corrida de 1936. No dia 12 de julho, São Paulo recebeu a sua primeira prova internacional. Só que sem um autódromo, o circuito foi montado nas próprias ruas e o piloto francês, Hélène, sofreu um acidente que provocou 6 mortes e ferimentos em mais de 30 pessoas. Por questões de segurança, obviamente, decidiu-se então a criação de um local apropriado para as corridas. Em 12 de maio de 1940, aconteceu a abertura oficial do Autódromo de Interlagos com a realização de 2 provas, uma de moto em um trajeto de 96 km ou 12 voltas e outra de carros, com o Grande Prêmio de São Paulo com 200 km ou 25 voltas. Para terminar essa quarta sexta-feira de uma maneira animada, eu vou te contar como um herdeiro da Red Bull ganhou bilhões. O Marks Mateschitz recebeu um dividendo de 582 milhões de euros, ou aproximadamente 3,1 bilhões de reais, como seu primeiro pagamento desde que herdou o império de bebidas energéticas do seu pai, que faleceu no ano passado.
A empresa, sediada na cidade austríaca de Fuschl am See, distribuiu metade do lucro no ano passado, de acordo com uma resolução dos acionistas publicada no registro corporativo do país. Mateschitz detém 49% por meio da sua empresa controladora, tornando-o elegível para um pagamento de 383 milhões de euros. E você não precisa decorar nenhum desses números, basta lembrar que são milhões de euros. A família Yodvidia, na Tailândia, detém os 51% restantes. O jovem millennial mais rico da Europa recebeu um valor adicional de 199 milhões de euros, 1,06 bilhão de reais, além da distribuição pro rata, seguindo uma tradição de longos anos de fazer um pagamento extra ao proprietário austríaco da empresa. Viram como eu sou madura e eu não ri do nome pro rata para esse conceito? O dividendo, tadinho, é o mais baixo em 3 anos, devido ao aumento dos custos de marketing e produção que impactaram a lucratividade no ano passado. Mateschitz assumiu a empresa em 2022 após a morte do seu pai, Dietrich, que fundou a empresa. Os pagamentos de patrocínio da Red Bull ultrapassaram 1 bilhão de euros pela primeira vez no ano passado. A empresa vendeu mais de 11 bilhões de latas da sua bebida cafeinada, incluindo provavelmente para você, viciadinho em energético, alcançando uma receita líquida de 9,68 bilhões de euros. E terminamos o podcast com um full circle, já que a Red Bull é uma das equipes competitivas da Fórmula 1. Incrível. Então, acabou o podcast. Vou ler aqui que a Ana Carla disse que não sabia que a Fórmula 1 era um esporte. Podcast trazendo cultura. Fique aí pra você, Ana Carla. É um esporte. Esporte de alta performance. Pedro Souza diz: Tia Isa, pede para amanhã explicar novamente o calendário da semana, onde cada dia da semana tem algo. Lembro que ela havia explicado uma vez. Melhor podcast do Spotify, não perco nenhum dia, beijos. Pedro, não entendi exatamente o que você quis dizer. Mas eu imagino que você esteja falando sobre... sim, o calendário da semana, que foi exatamente o que você escreveu e que só agora minhas sinapses funcionaram. Traremos de volta, sim. Eu lembrei na segunda-feira que eu esqueci de comentar. Traremos sim de volta, a não ser que você esteja querendo dizer das vezes em que eu falo hoje é quarta-feira, que vem depois da terça, e que vem antes da quinta-feira, feriado. Que às vezes eu gosto de trazer essa prolixidade, se é que isso é uma palavra. O El diz, afinal, é do Brasil e do mundo ou do Brasil e da América Latina? E eu li com esse tom de voz, porque eu imagino que é assim que o El tá falando pra mim, quando eu falo o slogan errado desse podcast. Te confesso, El, que eu esqueci. E aí, na preguiça de conferir os episódios mais antigos, eu reinventei do jeito que eu achei mais fácil de falar. Mas agora eu estabeleci que é do mundo, porque a gente fala de notícias do mundo, né? Não só da América Latina. A gente fala do mundo para a América Latina. Olha que bonito. Lala Silva pergunta onde manda seu currículo, afinal ontem Isabela trouxe aí a notícia de que uma empresa mandou 1.200 funcionários para Disney e Lala Silva quer trabalhar lá, porque ela quer muito para Disney. Vamos providenciar. Tibério pergunta por que Ziplockers. Eu me esqueci, mas o pai de alguma ouvinte, em algum momento, pediu para ela colocar o podcast da Ziplocker. Ziplocker sendo eu. E tem também os fermenters, porque Fleischmann é fermento no idioma. E aí a Marcela Lopes diz que a tia Isa se tornou 1000 vezes mais legal após contar o fato de que foi para Interlagos no ano passado. Se ela vai esse ano, spoiler, ela vai. Não sei se eu podia falar isso. Marcelo Sacati, eu posso falar que a Isabela vai pro GP de Interlagos? Tá bom, o chefe diz que pode. Acabou o podcast, gente. Beijo, até amanhã.